Mas quais são as consequências de falhar em ouvir? Vocês podem abrir comigo agora no livro do Apocalipse, capítulo 14. Vamos agora começar a olhar as consequências de alguém que falha em agarrar e tomar posse desta última glória que o Senhor derramou para ajudar a igreja, para ajudar a humanidade. Vamos ver o que acontece com aqueles que se recusam a ouvir a mensagem do Senhor sobre a última glória e se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. O que acontece com eles? Apocalipse capítulo 14, versículos de 9 a 11. E ele diz, o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na sua mão, eles também beberão do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Vocês veem as consequências agora para aqueles que não ouvirem a este último chamado, o último chamado pelo Senhor Yahweh, o Santo Deus de Israel, chamando toda a humanidade, a igreja dos gentios, mais a igreja dos hebreus, nesta era da igreja, a igreja dos gentios, chamando-os para se arrependerem e se prepararem para o reino do céu, o reino da glória, porque depois disso ele estará ocupado redimindo Israel. Então, o que acontece com aqueles que não ouvirem? Isto é o que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos de 9 a 11, ele diz, o terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na sua mão, eles também vão beber do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Serão ainda atormentados. Então agora vocês veem o que acontece quando você se recusar a ouvir a este tremendo último chamado, esta tremenda visitação final de Deus antes que tudo seja liberado. Ele diz o seguinte, eles serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Então ele continua dizendo, para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, ele diz que não haverá nenhum dia de descanso. Não haverá descanso, nem dia e noite, para aqueles que adoram a besta e a sua imagem. E também para aqueles que recebem a marca do seu nome. Então o Senhor vem muito claramente para declarar para aqueles que se recusarem a se preparar agora e entrar na segurança do céu, aqueles que se recusarem a ouvir a voz do Senhor, clamando para as nações se arrependerem e receberem Jesus agora e apartarem-se do pecado, apartarem-se da corrupção, apartarem-se da imoralidade, apartarem-se de caluniarem e zombar de Deus, apartar-se da imoralidade sexual que realmente sequestrou esta geração aqui, aqueles que recusarem-se a se preparar para o arrebatamento, para a vinda do Messias, para entrar na segurança do céu. Ele diz que uma dispensação está vindo bem ao virar da esquina, bem na nossa frente agora. Não, já não é nem virando a esquina, já está bem na nossa frente agora. Quando depois
depois que o arrebatamento ter acontecido e a igreja levada, será caos inacreditável. Você não pode adorar o Senhor sem ser morto. E então o Senhor os entrega a seus próprios conselhos para que eles agora terminem adorando a besta. Eles acabam adorando o diabo. E o que é isto que acontece com eles então? O que então acontece com aqueles que se recusarem a ouvir a voz do Senhor agora? Ele diz: eles serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, significando que agora você vê o outro lado do Cordeiro de Deus. Ele clamou para vocês receberem o sangue dele, receberem a redenção dele, receberem a salvação dele. Então vocês recusaram com uma evidência tão grande, aleijados estão andando através de todas as nações. Se você falhar, ele vai te entregar a seu próprio conselho, seu próprio desejo, seu próprio destino, sua própria autodestruição, para que agora você entre no lago de fogo. E ele diz: serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles, ou seja, eles são queimados enquanto eles são atormentados. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Então ele diz que não haverá descanso a noite toda para eles, significando que não haverá tempo para você. Se você se recusar a ouvir agora e se preparar para o reino do céu, você vai acabar no inferno. O Senhor vai conceder o seu desejo de continuar em iniquidade até o lago de fogo. E ele disse que não haverá noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, ou para qualquer pessoa que recebe a marca do seu nome. Esta é uma advertência muito poderosa. E o Senhor, com esta advertência, para aqueles que se recusarem a continuar a ouvir, continuar a rejeitar a ouvir a sua voz, a voz do arrependimento, a voz de retornar à santidade, a voz de retornar à justiça, a voz de retornar à pureza, a voz que está clamando para você viver uma vida cristã separada em meio à maior decadência e corrupção moral de todos os tempos. E aqueles que rejeitarem isso, ele diz aqui muito claramente que algumas coisas muito grandes acontecerão com você. Deus vai te entregar ao seu destino, à sua própria escolha. Ele diz: tormento insuportável, fogo e enxofre. E então ele diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Isso é inacreditável. Significando esta brincadeira com o pecado que você vê acontecendo agora, esta desobediência à voz de Deus, até mesmo quando a evidência é tão clara que é Deus, este é Deus falando conosco, porque aleijados estão andando no Vale do Rift, Nakuru, Mombaça, Shanzu, Likoni, em South Wales, na Austrália, Finlândia, Brasil. A evidência é tão enorme, é esmagadora. E ele está dizendo que esta desobediência e negligência e apostasia que a humanidade está escolhendo hoje, mesmo diante de um alerta tão grande, um toque de despertar que está anunciando a vinda do Messias com sinais e maravilhas e milagres, histórico. Ele diz que é aterrorizante desobedecer. Esta desobediência e iniquidade é aterrorizante. As consequências são inacreditáveis. Ele diz: atormentados com enxofre ardente.
E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Ele está falando a respeito do inferno eterno. A maior parte das pessoas acharam que quando eles morrem, acabou você. Você acabou. Então, o diabo pode mentir para vocês que, afinal, que importa? Faz. Quando você morre, vai acabar? Não, de forma nenhuma. A morte, ele está dizendo aqui, neste livro do Apocalipse 14, do 9 ao 11, ele está essencialmente dizendo que a morte não é o fim da sua vida. A morte é simplesmente uma porta para a dimensão da eternidade. E que a sua eternidade, você já escolheu ela aqui, neste tempo aqui e agora. Você já determinou qual será o seu destino. Onde quer que a árvore caia, seja para o sul ou para o norte, onde quer que ela cair, lá ela ficará caída para sempre. No livro do Eclesiastes, você se lembra muito bem. O Senhor está dizendo que uma séria determinação está sendo feita agora por você em uma base diária a respeito do futuro da sua eternidade. Onde você passará o seu destino? A sua eternidade. Onde será o seu destino? E se você olhar o livro de Isaías 34. Isaías capítulo 34. Abram comigo lá, nós vamos ler juntos. Em Isaías 34, quando vocês chegarem lá, leiam comigo os versículos 9 e 10. Onde, novamente, ele apresenta o mesmo contexto. Ele apresenta o mesmo entendimento que deve realmente perfurar o seu coração para levantar a bandeira vermelha de que não brinque com o pecado agora. Recebam o Senhor e sejam justos. Em Isaías 34, 9 e 10, ele diz: os riachos de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre ardente, a sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite. Esse é o enxofre ardente do qual ele está falando. A sua fumaça subirá para sempre. E outra versão diz, para todo o sempre. De geração em geração, ela ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela novamente. O Senhor novamente apresenta aqui um princípio muito importante a respeito da eternidade do juízo. Que brincar com o pecado aqui hoje, se você se recusar a ouvir a voz do Senhor aqui agora, vai trazer uma eternidade de juízo, um juízo eterno. Então, isso está trazendo para vocês um novo entendimento a respeito do juízo e da condenação que vai acontecer quando o Messias julgar os rebeldes. E ele está dizendo que aquele juízo será eterno, literalmente eterno, que o inferno é um lugar real, que algumas pessoas, aqueles que se recusarem a obedecer à voz do Senhor agora, neste último chamado, no toque de despertar para se arrepender e retornar para a casa do Senhor, retornar para Jesus em santidade, justiça, temor de Deus, reverência a Deus, reverência à voz de Deus, reverência à salvação da graça. Ele está dizendo, se você não ouvir a esta última visitação, a última visitação que traz arrependimento, purificação, que transforma o bronze em ouro, quer dizer, te purificando, mudando o ouro em bronze, purificando você, acrescentando valor a você, dando a você uma causa mais nobre na sua vida. Mas se você não ouvir isto, ele te dá um entendimento maior de que o juízo é eterno, significando juízo eterno que não acaba. E ele usa alguns conceitos lá para enfatizar o horror daquele juízo eterno. Ele usa a palavra, ele usa a frase, a fumaça do seu tormento subirá para todo o sempre.
Fumaça eterna, em outras palavras. Evidência eterna do pecado que você cometeu nesta terra. Esta fumaça que sobe para sempre, eternamente, torna-se agora uma marca eterna, uma evidência eterna da vida de desobediência que você viveu na terra quando Deus estava chamando as pessoas para se arrepender. Aquela fumaça eterna que vai subir, aquele tormento, quando você estará sendo atormentado no inferno, no lago de enxofre ardente para sempre. Ele diz, não tem dia de descanso, não tem feriado, não tem noite para você descansar, eternamente, para sempre atormentado. A fumaça que está subindo eternamente, enquanto você está sendo atormentado, é a evidência, testifica de quanto que você feriu o coração de Deus quando Ele te trouxe o último chamado da graça. Esta fumaça eterna que sobe, a evidência, o tormento, você estará sendo tormentado no lago de fogo e enxofre ardente. E esta fumaça, ele diz, sobe eternamente. Ele usa a frase eternamente, para sempre. Esta fumaça te queimando e te atormentando eternamente, significando que não terá fim. E ele diz, para sempre, eternamente subindo. Esta será a evidência da vida de calúnia que você viveu quando Deus estava tentando te alcançar com arrependimento, te chamando para se arrepender, e você caluniou aquela voz. A negligência com a qual você viveu neste tempo, nesta era. A recusa em obedecer que caracterizou a sua vida neste tempo, agora é evidente. Esta fumaça está testificando contra você eternamente. A injustiça que você escolheu, a iniquidade que você escolheu, a corrupção que você escolheu, a vida cristã misturada, aonde você está permitindo que a sua filha usa este vestido curto, cor-de-rosa, e ela sai andando bem na sua frente assim. Esta fumaça torna-se a evidência da rebelião que você manifestou contra Deus nesta vida, quando Deus estava simplesmente implorando para você, por favor, venha para o reino do céu e da paz, com alegria e celebração que está preparada para você, e você se recusou a obedecer. Esta fumaça vai testificar contra você eternamente. E ele usa as palavras para sempre, eternamente. Para sempre, eternamente. Eu não posso acreditar que esta geração lê as mesmas palavras e continuam ainda no pecado. Eles leem as palavras para sempre, eternamente, e continuam no pecado, significando que não tem fim, que é eterno. Eu decidi checar o que significa para sempre, eternamente. Será que significa que em algum ponto Deus vai dizer, não, eu já puni suficiente, agora eu vou liberá-los? Ou é eternamente para sempre? O livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 18. Eu simplesmente queria saber quanto tempo vai durar aquele juízo, porque alguém pegaria a voz da última unção, a voz do último avivamento, a voz da última glória, a instrução de Deus, que Ele está liberando e ministrando na terra no arrependimento e santidade. E quais serão as consequências da recusa e da rebelião? Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Esta declaração,
pelos séculos dos séculos eternamente. Eu quero entender, será que Deus vai julgá-los? Então, depois de 1 bilhão de anos, ele fala, não, já está suficiente, eu já fui saciado, deixe-me liberá-los. Por quanto tempo aquela fumaça vai testificar contra eles e vai manifestar o tormento pelo qual eles estão passando? E o que é que o Senhor quis dizer com eternamente em Apocalipse 14, do 9 ao 11? Então você vê que aquela declaração para sempre, eternamente, é usada pelo próprio Deus quando Deus está falando da sua vida, da longevidade e durabilidade da sua própria vida. Deus está usando a mesma palavra para sempre, eternamente, em Apocalipse capítulo 1, para demonstrar para nós que ele não morre, ele vive para sempre. A vida dele jamais chegará ao fim. E isso me fez entender algo tão poderoso a respeito do juízo daqueles que se recusarem a ouvir a voz da última glória. Que o tormento deles, o juízo deles, será tão longo quanto a vida de Deus. E nós sabemos que a vida de Deus é infinita. Ai, ai! Que a vida de Deus, como nós sabemos, Deus nunca morre. Deus vive para sempre. Que enquanto Deus vive eternamente, então vocês que escolheram ser desobedientes à voz de Deus agora, serão julgados para sempre, eternamente, sem fim será o seu juízo. Por quê? Porque somente o arrependimento poderia ter te livrado do juízo, para que se você morrer, ou se quando a vós, o Senhor, finalmente levar a igreja que se arrependeu, e você entra na dimensão eterna depois que você morrer, e entrar na dimensão eterna, entrar lá sem ter se arrependido, então o seu juízo é um pecado eterno sendo julgado. E este juízo, ele é comparável à eterna glória de Deus que você ofendeu. Que o juízo será equivalente à eterna glória de Deus que ele preparou para você deste outro lado e você rejeitou. Então você recebeu o eterno juízo. Porque enquanto Deus viver eternamente, você estará sendo atormentado e julgado para sempre, eternamente. Não há fim. Hey! Mas agora vocês veem as terríveis consequências de se recusar a ouvir a este último chamado de Deus. Deus está amando a humanidade, dizendo, por favor, venha e entre. Muito brevemente as coisas ficaram horríveis. Tudo que Deus queria dizer, eu fui diante das nações. Ele disse, diga para eles que depois do arrebatamento o status da terra mudará para sempre. Que o Senhor dê sabedoria a vocês. Agora vocês sabem as consequências, as eternas consequências de falhar em ouvir a minha voz e se preparar. Eu digo, eu vi o Messias vindo, eu vi a igreja entrando no céu. Vocês estão vendo as horrendas e eternas consequências, as tragédias que sobrevirá a você se você desobedecer e falhar em abraçar a última glória. Os aleijados andando. Obrigado.